Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do cristianismo. Aqui, onde uma curiosidade que eu vi, não tenho certeza ainda, mas a gente vai pesquisar. Aqui é onde que acaba o Velho Testamento, aqui, ó, em Malaquias, né? Tem essa página branca aqui, ó. Vocês sabem o que significa essa página branca? Eu também não sabia. Aí aqui tá, fala sobre o Novo Testamento. E aqui já estamos em Mateus. Vocês sabem o que seria essa página branca aqui? Eu descobri. Mas eu não tenho certeza. Mas aí a gente vai buscar também, tá? Pra gente aprender junto, tá bom? Hoje eu quero falar sobre a reforma. E um dia uma irmã falou assim para mim. Ela falou assim: os católicos são cristãos. E eu fiquei meio encucada, sabe? Com aquilo que ela falou. Mas, como a gente nunca aprendeu nada, né? Então eu fui buscar uma pesquisa. Essa parte que está em branco aqui, que Deus ficou um tempo sem falar com os homens, né? Nós, né, seres humanos. A reforma significa trazer novamente a forma. Isso é a reforma. Precisava trazer de novo a forma, o padrão que já tinha sido colocado ali, um padrão da igreja. Mas aí vamos voltar um pouquinho ali onde que a igreja nasceu. A igreja nasceu no ano de 400. Não, a igreja nasceu, né? Então, vamos lá como a igreja nasceu. 400 anos, Deus ficou sem falar com os homens, que depois nós vai descobrir certinho se é essa página em branco aqui, tá? Então, aqui é como seria os 400 anos, entendeu? De Malaquias a Mateus. E sem enviar nenhum profeta também. No período ali que o Alexandre, que dominava, ele dominou aquela parte, aquele tempo, e aí já veio o Império Romano, que dominava o mundo. Foi logo ali que veio João Batista, né? E esses 4 séculos de Malaquias a Mateus. Aí veio Jesus, nasceu de uma virgem, cresceu, iniciou seu ministério, morreu na cruz e cumpriu toda a justiça de Deus. E ressuscita, e ao terceiro dia ele ressuscitou e ficou 40 dias na terra com o corpo
glorificado. Dá início à missão com os discípulos, né? E aí, a gente vai lá, dar uma puladinha aqui, para Atos, capítulo 2, que está escrito em Atos, a primeira festa, a festa que tinha naquele tempo de Pentecoste. Era uma festa judaica. Ali iniciava as primeiras conversões. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ali nasce a Igreja de Cristo. E tomava a sua forma. Na doutrina dos apóstolos, durante 3 anos e meio, Jesus ficou com os apóstolos, né, ensinando e orientando. E aí os apóstolos, né, foram ajudando e montando igrejas, e ali cresceu muito, né, as igrejas. Gente, eu tô com o ar ligado, mas tá calor. Muito calor. E a igreja nasce e tem a doutrina, né, dos apóstolos no início do século IV. Então aqui nós vai então ali já havia um Dominiciano, no ano não, João era o último apóstolo. Ali morreram já todos, né? Todos ali já tinham morrido, os mártires. E foi uma perseguição, e só faltava João ali, e só faltava mais um livro para fechar o cano bíblico. Eu nunca tinha visto falar sobre o cano. Depois a gente vai entrar também nesse assunto em outra hora, porque hoje não dá. No século IV, Constantino era imperador. Aconteceu um sonho. Ele sonhou que tinha ido numa guerra e que ele ia ganhar aquela guerra. E aí ele fez um decreto ali que o cristianismo era a igreja oficial ali naquela época, juntando a igreja junto com o Estado. E ali foi aparecendo os elementos do culto. No ano de 607, nasce o Papado Romano. Uma verdadeira caça às bruxas. Uma pequena parte do que nós sabemos ali causou uma grande perseguição ao cristão. E aí, gente, o que acontece nesse ano? E aí, eles vão colocando alguns elementos ali no culto que a igreja vai perdendo a sua forma. No ano 300, eles
começam a colocar as heresias. Oração pelos mortos. No mesmo ano, o sinal da cruz. No ano 320, as velas de cera. 375 depois de Cristo, a veneração de anjos e etc., santos e imagens. No ano 394, as missas. No ano 500, as vestes de formas distintas dos padres. No ano 593, a doutrina do purgatório, o lugar onde a alma ficava e era só tirada com o pagamento das indulgências. No ano 600, todas o culto e as orações deveriam ser em latim. Não era a língua que ninguém entendia. Mas aqui, gente, vamos voltar aqui. A igreja era a igreja de Cristo. Era a igreja de Cristo. Olha como ela foi se afastando. E no ano 600, começaram a colocar a oração, né? Dirigida a Maria. No ano 607, o Papa da Roma, o Papado da Roma, no ano 607. 786, culto à cruz e às imagens. E foi entrando, gente, várias heresias bem fora da escritura. Não tinha a Bíblia naquele tempo, não podia falar ali declarado, era tudo em latim. E foi entrando várias coisas. No ano de 995, o Papa ordena a santificação. No ano de 1090, foi instalado um rosário. No ano de 1184, é instituída a aquisição. Então, foi muitas coisas, gente. Eu anotei algumas coisas só para a gente entender. Eu queria entender como que saiu a igreja, como ela se afastou, a igreja cristã. Ela foi afastando. A igreja católica era a igreja de Cristo, mas ela foi afastando. No ano de 1215, traz a substanciação do sangue do pão, que até hoje tem, gente, e tem na congregação também. Veja como ela se distanciou. Quanto paganismo, quanto se distanciou das escrituras, gente. Foi colocando tantas coisas. Foi ensinamentos de homens. Em 1508, Ave Maria. E assim foi a evolução da Igreja de Cristo. Ela se tornou, em 1200 anos, 1200 anos de heresias. Foi muitos anos. João, né? É que João já tinha falado, né? Que João foi o último apóstolo que fechou o cano. E foi a chegada do Papa Leão X. E aí, gente, apareceu
o purgatório, o Papa queria aumentar, né? Aumentar ali, fazer alguma coisa, e ele não tinha dinheiro. E ele inventou que as pessoas, para elas poder tirar as pessoas do purgatório, elas tinham que ter um documento assinado por ele e teria que ser paga. E ele inventou, ele teve essa ideia e que ninguém tinha acesso. E ele inventou isso, gente. E aí foi o que aconteceu. Aí chegou esse ponto, um ponto das trevas, até que Lutero foi para lá, né? E aí ele foi para estudar as escrituras. E quando ele começou a ler ali os primeiros versículos, ele teve um choque. E foi tudo aonde começou. Que ele colou aquelas 95 teses. Foi no dia 31 de outubro. Então ele deixou um grande legado para nós. E aí daí, gente, sai a igreja protestante. E aí, quando foi falado sobre os 5 solas, que eu já tenho um outro vídeo aqui falando dos 5 solas da igreja, que são a escritura, solas graça, solas a Ilha da Glória, que são os 3 pilares da fé. E são muitas coisas, gente. E eu gostaria também de falar para vocês que eu achei linda a história de que tudo começou. E o mais bonito de todos aqueles que morreram, plantaram uma sementinha, foi plantada lá no fundo. E se a igreja hoje ela se perdeu, um dia eu vi o pastor falando, e a gente vê que tem salvação em outros lugares, que tem pastores comprometidos com a palavra, estão pregando e fizeram juramento para pregar só a escritura, para ter um culto santo, que vai chegar lá no céu com um cheiro suave. Tem gente que critica, que acha que só lá dentro tem a salvação. Mas, com certeza, você tá igual eu, não sabia de nada. E nós não podemos esquecer da reforma. O que foi feito, o legado que esses homens fizeram. Esses homens que morreram, esses homens que batalharam pela igreja, que batalharam pela verdade. Quantos Luteros já se levantaram? Tem uns que estão tentando, tá lá dentro ainda, tentando recuperar. Mas não tem jeito. O que está vencendo lá é o dinheiro, é outro Deus, não é esse Deus da Escritura. Cuida
Porque esse Deus aqui, esse Deus não é o mesmo. Eu via falar tanto que se você está numa igreja ou está em outra, não importa, você está servindo a Deus. Verdade, é a Deus. Mas você tem que ver se o Deus que você está servindo é o Deus com letra maiúscula ou com letra minúscula. Procure estudar a história da igreja. Procura ver se todas essas crenças que a gente está aceitando e vivendo está de acordo com a Escritura. Não seja enganado. Deus deixou. Está tudo aqui para nós. Tudo aqui. A igreja de hoje, ela está egocêntrica. Mas precisamos ir atrás daqueles que estão pregando a verdade, porque existe, né? Porque naquele dia não vai ter, ai Senhor, mas eu não sabia, ai Senhor, eu estava lá, eu acreditava. Não, não vai ter, porque Deus quer que cada um busque a Ele. Um dia eu ouvi alguém falar, eu quero e eu vou ver por mim, não vou terceirizar a minha fé. É isso, gente. Não terceirize a sua fé, tá? Deus abençoe. Espero que vocês fiquem com Deus. Eu não consigo contar essa história de outra forma, mas tem muitas coisas para nós conversar. Eu só quero que você, a hora que você estiver orando, você consiga pedir perdão. Você consiga mostrar para Deus que você está arrependido, mostrando as suas falhas, mostrando o nosso pecado que está em nós, mostrando verdadeiramente que nós somos pobres, miseráveis e pecadores, que nós não merecemos ser salvos por Ele. Se Deus nos colocasse no inferno, era tudo que nós ia merecer. Nós não somos bons. Ainda temos alguma coisa de mal em nós. Nós desejamos mal do próximo. Nós ficamos contentes com alguma coisa ruim que acontece com alguém. Mas que Deus nos liberta disso. Precisamos ser verdadeiros, principalmente com nós mesmos. Você ama Deus? Então, procura conhecê-lo, tá? E a história é isso. O que tem de escrito, o que tem de verdadeiro, busca conhecer. Tá tudo na Escritura. Deus abençoe.